E aí, nação alviverde, os maiores do mundo! Bora lá, galera, que hoje o Verdão tá no ar de novo, porque aqui no canal a gente não para de exaltar o Sociedade Esportiva Palmeiras, o time que faz rival tremer só de ouvir o hino. Imagina só, eu aqui, seu host clubista favorito, pronto para reagir a um debate quentíssimo sobre aquela roubalheira, sobre a arbitragem no Brasileirão. Sabe aquele jogo contra o time da Gávea que eles acham que são grandes? Pois é, vamos destrinchar um papo de especialistas da Jovem Pan, com polêmicas, opiniões divididas e, claro, eu defendendo o Verdão com unhas e dentes. Preparem as risadas, porque vou zoar quem merece e vocês vão se sentir em casa, como se estivessem na arquibancada gritando "Avante palestra!". Sem spoilers, mas já adianto, o Palmeiras é sempre o mais prejudicado, né? Bora reagir? Brincadeiras à parte, eu achei que foi um jogo bom, Tico. Sem as polêmicas sempre vai ter. Não é um Palmeiras e Flamengo, como qualquer clássico, né? Esse é um clássico nacional. Tem os clássicos estaduais, né? São duas potências aí na América do Sul, financeiramente. Time da América do Sul, talvez, que tem um poderio financeiro na América do Sul toda, só seja o River. E aqui dentro do Brasil, Palmeiras e Flamengo, com suas gestões, né, bem administradas, vão tendo caixa, podendo contratar jogadores caros, folha de pagamento em dias, né, clube bem organizado dentro e fora do campo, né. Você vê que teve as polêmicas aí, tudo, foi pênalti, não foi? O lateral bateu, o cara, Danilo não entrou, mas o jogo foi bom. Foi um jogo bom de 5 gols, né, são as duas equipes que vão ganhando títulos. O Flamengo, nessa era aí de 10 anos que o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã, bota na conta do Abel 5, né, Pipe? 5 anos, né? Ele tá 5 anos no Palmeiras, né? Isso aí, faz agora. Aí o Flamengo conquista 2 Libertadores, um em cima do Atlético, outro em cima do River, Palmeiras em cima do Flamengo, em cima de quem outro, a Libertadores? Santos. Do Santos, né? Não é, Palmeiras e Santos. Quer dizer, são times ali tudo igual. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conquista mais do que o Flamengo nesses 5 anos. Nesses 5 anos de Abel, acho que o Palmeiras conquistou mais títulos do que o Flamengo, né? Sim. Mais 5 ainda tem aquela que pode dar volta agora, né? Se as duas equipes passar, pode fazer de novo uma final de Libertadores em Lima, onde o Flamengo tinha ganho do River. Mas o jogo em si foi muito bom. Gostei da atuação do Pedro. Para mim, o Pedro, melhor jogador em campo por parte do Flamengo. Por parte do Palmeiras, o Tigrinho jogou muito. Deu dor de cabeça o tempo todo ali para a zaga do Flamengo. Foi um bom jogo. Em questão de arbitragem, vai falar uma coisa ou outra. Para mim, tudo dentro do normal. Maracanã lotado, chuva, campeonato em aberto. Né? As duas equipes com o mesmo número de pontos, só que o Palmeiras com uma vitória a mais. E faltando 10 rodadas para ambas as equipes, né? Então agora vai a cabeça a cabeça. Fora o meio de semana que tem Libertadores para os 2 semifinais. Né? Acredito também que possa dar essa final em Lima. Pelo que o Palmeiras jogou ontem e o Flamengo, para ganhar do Palmeiras tem que ser assim, um time como o Flamengo. Você vê que estava 3-1, parecia que está tudo acabado. O Gustavo Gomes vai e faz o gol. E o Flamengo desesperado para acabar logo o jogo. O Wilton até não deu falta lá, que o Palmeiras queria, no último lance, uma falta para pelo menos alçar essa bola na área. Mas, enfim, eu gostei do jogo, eu fiz o jogo e tá tudo certo. Agora, ô Vamp, eu vou até responder, né, a algumas pessoas, porque, graças a Deus, papai pilhado não fez filho frouxo, né? Então eu tô vendo alguns comentários aqui, como o do Rui Armando, né, Lourenço da Silva. Pilhado, você é hipócrita. Por que você não faz o escândalo que fez contra o São Paulo? Palmeiras também foi roubado. Vamos lá, Rui. Eu já falei que eu achei pênalti e a gente vai falar sobre o lance aqui. Achei pênalti. Agora, você tá me perguntando, né? E aí eu vou te responder. Por que você não faz o escândalo que fez contra o São Paulo? Porque o lance de São Paulo e Palmeiras foi escandaloso.
O lance de ontem não foi escandaloso. Pode me xingar se quiser. Foi pênalti. Foi. Eu marcaria pênalti. Sim. Eu achei o Palmeiras prejudicado. Sim. Agora, não é um lance escandaloso. Você não vai, Rui, como vários outros que estão aqui, me forçar a dizer que esse lance foi um escândalo, porque ele não foi. Ele não foi. Eu achei pênalti. Mas você querer comparar um lance onde tem um atropelo num carrinho, que o jogador derruba o outro com um choque, com aquele apoio da mão que muita gente achou que não teve impacto para derrubar o Gustavo Gomes, mas eu achei que teve. Me desculpa, eu não vou comparar. E eu não vou fazer o mesmo escândalo que eu fiz, porque realmente aquele eu achei muito pior. Agora, minha opinião tá aqui. Eu não sou frouxo. Muita gente achou, pilhado com o Flamengo vai dizer que não foi. Foi pênalti. Agora, não foi escandaloso como o lance do São Paulo. Então, Rui, me desculpa, você não vai ver o mesmo escândalo, porque para mim o peso de um lance e o peso do outro são diferentes. Mas a minha opinião eu já dei. Vou falar de novo, a gente vai mostrar o lance aqui. Tem até uma comparação, né, de torcedores do Flamengo que estão botando um empurrão do Gustavo Gomes no Arrascaeta, que também não foi marcada a falta. Ou seja, que é o critério do árbitro, mas eu marcaria as duas faltas. Então, eu marcaria tanto o empurrão do Gustavo Gomes no Arrascaeta, quanto o empurrão do Jorginho no Gustavo Gomes. Então, para mim, pênalti. Agora, não venham querer me comparar um lance com o outro, gente. Porque aí é covardia, aí é não jogar com a verdade. E eu aqui vou ser sempre de verdade. A gente vai falar muito, né, sobre essa situação da arbitragem. Agora, Fábio Piperno, o Vamp disse que a arbitragem para ele... Vamp, só para não ser injusto, você falou que a arbitragem não teve participação no resultado, foi isso? Pra mim não, lance discutível, pra mim não. E tá muito chato qualquer coisa hoje, ó. Por exemplo, se o Flamengo empatasse o jogo, perdesse o jogo, eu sei que tá todo mundo falando do lance porque o Danilo não entrou. Mas vendo o lance, você viu quanto tempo foi que o Flamengo ficou com a bola? Sim. O Flamengo ficou com a bola, porque não jogou pra fora, pra o Danilo entrar. Aí, como não fez a diferença, bota isso aqui para debaixo do tapete e guarda. O lance lá do Tigrinho, não sei o quê, tudo normal, não teve nada e ficam pressionando a arbitragem o tempo todo. Um árbitro FIFA teve seus erros, seus acertos, mas nada que comprometesse em termos de jogo. Eu sei que eu tava fazendo o jogo e digo, e o Viga ficava na hora. Um lateral, o Flamengo tá reclamando do lateral porque o Danilo não entrou, Rapaz, eu vi a bola, foi quase 2 minutos. 2 minutos, a bola ficou no pé do Palmeiras, ficou no pé do Flamengo, e nenhum jogador do Flamengo botou pra fora. Aí quando cai no pé do Palmeiras, que a bola começa de novo e sai o gol, iam alegar isso. Pra mim tá tudo certo, eu gostei do jogo, 5 gols no jogo, e até o último lance poderia ter grandes emoções. Ainda o Wilton acrescentou mais 1 minuto. Aí ambas as equipes reclamam, eu vi que o Felipe Luiz falou, eu não reclamei do lateral não, reclamei tava conversando com o médico, alguma coisa que ele falou lá, mas tá tudo bem, eu não vi erro nenhum não. Eu vi, tá? Eu achei pênalti e eu achei o Palmeiras prejudicado. O resto eu não achei, não. Agora, pilhado, Tico, só mais uma coisa. Quem é Palmeiras, quem não é Palmeiras, os anti-palmeirenses vão alegar até o final do campeonato esse pênalti que houve do jogo do São Paulo. Então, qualquer coisa que tiver Palmeiras, os caras vão alegar, não, e o lance lá do São Paulo? Aquele jogo já foi. Pode ter erros em outros jogos. O que não pode é carregar isso em todos os jogos e achar que o Palmeiras não pode ser prejudicado num pênalti não dado ou não, por causa do jogo do São Paulo. Isso vai carregar até o final dessas 10 últimas rodadas. Concordo, sim, foi pênalti, muito pênalti. Ou os outros lances reclamados, é aquela coisa, faltinha do Gustavo Gomes? Foi, mas e aí, do Danilo lá no Vitor Roque? Também, isso tudo tá no mesmo tamanho, faltinha pequena, o jogo continua e não dá. Eu sou... Até para manter a coerência, eu sou radicalmente contra impugnar gol, porque aconteceu uma falta 2 minutos antes.
né? Lá no outro campo ainda, e os dois times com as defesas recompostas, ninguém foi prejudicado, ninguém foi pego num contra-ataque vulnerável, nada disso, nada disso. Então isso aí é chiadeira de mimizento, enfim, é chororô de quem quer jogar para torcida. O erro capital realmente foi a jogada do pênalti. E não há palmeirense, aliás, nem nenhum torcedor isento, nem sob tortura, que vai se convencer de que aquele lance, por exemplo, foi menos pênalti do que o pênalti marcado sobre o Arrascaeta no lance com o Murilo no jogo aqui de São Paulo. Mas também já ficou em 38 rodadas, todo mundo vai ter marcação a favor e marcação contra, e é assim que tem que ser. Agora, para mim, claramente o que pesou ontem nesse lance foi o fato de que era uma arbitragem pressionada e o lance acontecer tão cedo. Se é um lance que, em vez de acontecer aos 2,5 do primeiro tempo, acontece aos 25, é um outro impacto. Agora, esse lance de cara, aos 2 minutos e pouco, o árbitro, o cara do VAR já começa a pensar, mas pressionaram a gente a semana inteira, com 2 minutos já vai acontecer. E se a gente apita, né? Um lance em favor do Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã cheio? É claro que ninguém vai admitir, mas é óbvio que essa variável passa pela cabeça de todo mundo. E, aliás, de novo, os áudios do VAR sobre isso são meio patéticos. Parece, como disse a Marília hoje, um ambiente de feira, né? O cara gritando, dona Maria, pague 3 e leve 5, e pá, porque todo mundo fala, e aparece um que... Não, aguarde. Você não entende nada, aí o cara vem dar a explicação técnica dele que confunde mais do que esclarece qualquer coisa. Então, eu acho o seguinte, primeiro, o árbitro estava bem posicionado para ver o lance. Ele está na diagonal e é o lance de bola. A obrigação dele é estar olhando ali para a região onde vai cair a bola. Segunda coisa, se houve esse tipo de dúvida e o árbitro fica... Porque se o árbitro é categórico, ele fala, não foi, segue o jogo, prevalece a interpretação de campo. O árbitro fica lá, indeciso, esperando a comunicação de cima para tomar uma atitude, aí eu acho que ele tem que ser chamado para revisar. Porque aí, Vamp, é aquela coisa... O VAR não pode se intrometer em marcação do árbitro. Não deve, aliás, se intrometer em interpretação do árbitro. Se o árbitro interpreta que não foi nada e manda seguir o jogo, segue o jogo. O árbitro está chamando a responsabilidade. Se o árbitro está aguardando a definição lá de cima para saber o que aconteceu, agora, é aquela coisa... 2 minutos e pouco de jogo não daria de jeito nenhum e também tem que passar uma régua nisso. Segue o jogo, acho que o Palmeiras fez uma nota depois. Eu até entendo o fato de ter pretendido se pronunciar. Eu acho que esse tipo de pressão de bastidor vale sim. O Flamengo fez uma sexta-feira que não tinha nada a ver. Foi até uma coisa muito chororô por conta do antidoping. E naquele momento em que chegou a notícia, a gente não tinha a informação de que o antidoping também estava sendo feito lá no Palmeiras. E aí teve muito oportunista que passou a dizer que ia escrever o antidoping só foi feito no Palmeiras, fizeram no Flamengo. Tem uma coisa muito igual, né? Que foi nos dois, né? Outra coisa, vamos falar assim, o campeonato está arrumado para dar para o Palmeiras. Se está arrumado para dar para o Palmeiras, o juiz daria pênalti. Sim. São Paulo. O campeonato está arrumado para dar para o Flamengo. Se está arrumado para dar para o Flamengo, o juiz não daria erros, erro acontece direto. Por exemplo, no jogo de ontem, tá arrumado para dar pro Flamengo o campeonato. Então, o juiz mandava logo, entra logo o Danilo para não ficar com uma menos. Entra logo, vou parar o jogo pro Danilo entrar. É tudo cascata. Erros vão acontecer, o Flamengo. Os caras... Não, Vamp. Erro acontece. Eu concordo com vocês que nosso papel como mídia é dar credibilidade ao campeonato. Lógico. Agora, eu não vou falar pro público o que querem que eu fale ou o que... Não. O que eu tô pessoal dizendo fala, erro. Não tem campeonato armado pra ninguém.
Eu sei, mas com os erros escandalosos que nós vemos no Campeonato Brasileiro, para mim, eu vou diferente de todos vocês. Para mim, o torcedor pode desconfiar do que ele quiser. Para mim, pode. Porque se a CBF não é capaz de botar árbitros de VAR que vejam uma televisão e digam o que está acontecendo, o torcedor não é obrigado a ele ver lances escandalosos, e falar, não, foi um erro, ó. É humano. O cara está vendo por todos os ângulos, de todos os lados, na velocidade que ele quer, e ele diz, não. O cara dá um soco na cara do outro dentro da área, não foi pênalti. O cara dá um carrinho dentro da área sem tocar na bola e derruba o rival, não foi pênalti. Eu sou um que eu digo, eu acho que tem sacanagem? Não acho. Mas eu dou todo o direito do torcedor do futebol brasileiro, e que se dane que digam, é por causa disso que muita gente fica falando na internet. Azar. Então que a CBF tenha um quadro de arbitragem que tenha o mínimo de vergonha na cara para saber ver televisão e dizer se foi pênalti ou não foi, se foi impedimento ou não foi. Porque é muito lance ridículo. As pessoas não estão desconfiando da seriedade do campeonato e da CBF à toa. Elas estão desconfiando porque tem lances escandalosos, Então, é aquilo. Não, como mídia, não podem dizer nada. Eu posso dizer o que eu quiser. Eu acho que tem sacanagem? Não acho. Acho que são ruins. Mas eu não acho, Flávio Prado, que o torcedor está totalmente errado se ele desconfiar de coisas que ele vê na televisão de forma tão óbvia e que a arbitragem nega. E aí, falando sobre esse assunto já, Flávio, Palmeiras está reclamando muito da arbitragem. Já a gente vai mostrar a resposta do Felipe Luiz, que aí o Felipe Luiz diz, se tem alguém que não pode falar de arbitragem, é o Palmeiras. Aí o Boto diz, é sério que eles querem reclamar? Aí do outro lado, o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, diz que é antiética a postura do Felipe Luiz e do Boto, e diz que é inaceitável que eles acusem de haver algum benefício ao Palmeiras, ainda mais depois do que aconteceu no Maracanã na partida de ontem. Então eu te pergunto, Flávio, o pênalti do Jorginho, eu já disse, eu achei pênalti. Agora, Pilhado, foi escandaloso? Para mim, não. Para mim foi pênalti. Se eu sou o árbitro, eu daria o pênalti. Se eu sou o VAR, eu chamaria para dar o pênalti. Mas que não queiram me comparar com o lance do São Paulo e Palmeiras. Simples assim. Só isso que eu falo. E para você, Flávio, porque eu até vou botar na tela, tá? O que estão mostrando, que teve um lance igual do Gustavo Gomes, fora da área. Eu até peço pro Kaique rodar aí, pra gente ver antes de eu chamar o break, Kaique, pra colocar, já que eu já chamei, esses dois lances, tá? É o lance do Gustavo Gomes empurrando o Jorginho fora da área e o juiz não marcou pênalti, e o lance do pênalti. A gente vai... Aí, ó, esse é o lance que as páginas de Flamengo, claro, estão postando, ó. Não foi marcada a falta. O jogo seguiu. Aí agora o lance do pênalti, tá? Eu daria falta nesse lance e eu marcaria o pênalti. O que as pessoas querem mostrar é que o critério dele ontem era não marcar faltas assim, ó. Esse já é o do Jorginho, que eu achei pênalti. Eu, Thiago Pilhado, marcaria a falta do Gustavo Gomes e eu marcaria o pênalti do Jorginho. Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. O Wilton, ele teve um critério europeu. Foi muito legal, não estava marcando qualquer choque, qualquer empurrão. Esse lance do Gustavo, ele é um lance que você pode marcar ou não, é um lance discutível. Num primeiro momento, eu não marcaria esse pênalti. O Gustavo consegue, inclusive, cabecear. Quando o Jorginho chega nele, ele já está...
se joga para frente, ele aproveita aquele impulso, mas ele ainda assim consegue cabecear. Se marcasse não seria nenhum absurdo, a não marcação também para mim não é nenhum absurdo. É um lance discutível. Não é um absurdo marcar ou não marcar. Esse é o tipo de lance que não dá. Ninguém é dono da verdade. No meu conceito, ninguém é dono da verdade. Você marcaria ou não? Não marcaria. Não marcaria. Eu não marcaria. Eu acho que esse tipo de lance é um lance que é uma disputa de bola, o Jorginho faz um apoio e o Gustavo consegue cabecear. Ó, ele vai, não é a ação do Jorginho que impede que o Gustavo faça um cabeceio pleno. Ó, tá vendo? Não é uma... Ele consegue cabecear. Ele já está no movimento e se joga. Agora, o Jorginho concorreu para que o pênalti fosse marcado? Concorreu. Se o árbitro marcasse seria um absurdo? Não seria. Como a não marcação também não seria. Agora, pra gente falar dentro do que se faz no Brasil, 99% das vezes os caras marcam. Então, eu entendo a reclamação do Palmeiras e do palmeirense, porque 99% das vezes os caras marcam mesmo. Então, né, se tivesse marcado, seria o mais lógico e o mais natural. Ele deixou os choques, né, seguir. No lance do pênalti tem uns 2 ou 3 empurra aqui, empurra de lá, e ele vai deixando e foi ótimo. Achei que uma das razões do jogo ter sido bom foi exatamente isso. Mas entendo também a reclamação do Palmeiras. O Palmeiras apanhou muito, né, durante os últimos dias pelos lances que aconteceram. Então também é justo que no momento de um lance como esse, quando 99% dos pênaltis são marcados, que o Palmeiras também reclame. Acho que aí é o salve-se quem puder, jogar crédito lá pra frente, como todo mundo fez. Todo mundo fez. Então, a arbitragem foi pressionada muito pelo Flamengo, pela própria imprensa, e o Palmeiras está fazendo o papel dele também. Então, eu acho que, como eu falo sempre, a arbitragem é muito ruim. O Wilton, para mim, é uma exceção. Eu gosto dele como árbitro, mas ele é tão ruim que ela acaba compensando uma coisa com outra. Então, digamos, aquele pênalti do São Paulo, ali não tem discussão. Ali é que tem lance que não tem como discutir, não dá para discutir. Que ele não foi pênalti, eu não sei porque o cara não marcou. Que não foi pênalti, ele não marcou porque não quis. Aí, não. Esse lance não, esse lance você pode discutir. Mas digamos que ali o Palmeiras foi favorecido, aquele foi prejudicado. Um pelo outro acaba ficando no 0-0. Por isso que eu falo que não dá para o árbitro manipular, porque pela ruindade de um e de outro você acaba tendo um equilíbrio de forças. Às vezes um lance é mais impactante, num jogo que chama mais atenção, e às vezes num outro que chama menos atenção. Então, eu vejo que no final, pelo menos em tese, a coisa deve ficar equilibrada. Flávio Prado dizendo que, na opinião dele, não foi pênalti, hein? Do Jorginho no Gustavo Gomes. Eu discordo do Flávio. Eu achei pênalti, Flávio, pelo seguinte, porque eu acho que o Jorginho esquece a bola e ele vai no Gustavo Gomes. Não. Ele esquece a bola. O Jorginho não vai subir, ele não apoia no Gustavo Gomes para subir e tirar a bola. Ele esquece a bola e empurra o Gustavo Gomes. Eu não acho escandaloso, mas eu achei pênalti. Não é uma visão errada, é uma leitura da jogada. Eu li, eu acho que o Wilton leu como eu li. Ele faz uma ação que não é suficiente para tirar o equilíbrio do Gustavo Gomes. Mas não é errado, essa maneira como você interpretou, ok. E 90%, 95% dos pênaltis são marcados no Brasil assim. Então, ok, marcar não seria errado. É um lance discutível, então não tem problema nenhum. Agora, os maiores erros estão por vir. À medida que o campeonato vai se aproximando do final, e um erro que tira 2 pontos, ou dá 2 pontos, ou tira 1 ponto e dá 1 ponto, esses erros, à medida que o campeonato vai chegando para o final, eles vão ficando maiores. Embora na primeira rodada tenham acontecido erros do mesmo nível, que impactaram também tirar ponto aqui e de lá. Mas à medida que o campeonato vai chegando no final, o erro fica maior. Esse jogo de ontem era um jogo fundamental para os dois. Então, se o pênalti é marcado, poderia ter uma outra história do jogo. Então, eu entendo perfeitamente a reclamação do Palmeiras. Claro que eu entendo. Eu acho que não... E assim... Você tem 100% de certeza que não foi pênalti? Não. Para mim é um lance discutível. É um lance que dá para você discutir. Ao contrário de São Paulo e Palmeiras, que não tem discussão. Aquele lá não... Eu queria saber por que o árbitro não marcou. Queria saber qual foi o motivo de você não marcar. Não tem explicação. Esse tem. O Wilton pode dizer, eu achei que ele não... A alavanca que ele faz não é suficiente para desequilibrar o Gustavo. Ou marcou porque eu acho que ele larga a bola, como o Pilhado falou, e derruba o jogador. Ok. Dá para discutir. Aquele do São Paulo e Palmeiras não dá para discutir. Mas o Palmeiras tem razão de reclamar e até de criar uma situação favorável.
normal. Agora, essa coisa, quer favorecer Palmeiras, quer favorecer Flamengo, bobagem. Curiosamente, quando o campeonato começou, todos nós dizíamos, ou dá Palmeiras ou dá Flamengo. Libertadores, ou dá Palmeiras ou dá Flamengo. E não, por coincidência, os dois estão com 61 pontos. Ou seja, os melhores acabam prevalecendo, independentemente de qualquer situação. A não ser que houvesse má fé, que eu já falei. Com os hábitos que nós temos, não dá para ter má fé. Eles são muito ruins para poder manipular resultados. Então, os melhores vão prevalecer. E aí uma coisa acaba equilibrando outra, não tem jeito. Mas, como eu já falei, os maiores erros estão por vir. À medida que o campeonato vai se aproximando do final, a gente vai ter erros sendo mais valorizados. E sobre o jogo de ontem, eu estou muito feliz pelo que vi. Foi um belo jogo de futebol. Palmeiras atacou, o Flamengo atacou. O Palmeiras começa melhor, pressionando o Flamengo. Melhor. Tanto que teve esse lance aí. Flamengo, foi chumbo trocado. Eu fiquei muito preocupado com aquele 0x0 da Copa do Brasil, com um jogo que eu tive que sair 2 vezes para tomar remédio pro fígado. Tão nojento que o jogo foi. Ontem não. Ontem teve futebol. Os dois times estão de parabéns. Ontem foi muito legal. Foi 3x2, poderia ter sido 3x2 do Palmeiras, poderia ser 3x3. Foi um jogo bem legal, um jogo digno do que a gente espera do futebol brasileiro e das duas principais equipes do futebol brasileiro de disparado, que são Palmeiras e Flamengo. E detalhes vão definir qual dos dois vai ganhar, o brasileiro ou a Libertadores. São os dois maiores da América. Então, acho que aí é um detalhe para lá, um detalhe para cá, mas... tá armado o Palmeiras, tá armado o Flamengo. A verdade é que os dois são os dois melhores, os que mais investiram, têm melhores administrações, e os dois estão com 61 pontos. Por isso que eu falo, tem manipulação de nada. Os árbitros estão ruins pra caramba, eles erram aqui, erram lá e acabam equilibrando. Quem investir melhor, quem contratar melhor, quem pagar em dia, quem tiver melhor administração, vai acabar ganhando o título. Temos dois fazendo isso, os dois estão com 61 pontos. Essa história de manipulação é tão maluca que depois do Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras recebeu o Juventude. O jogo tá 0x0, o juiz inventa um pênalti lá pro Palmeiras. Aí o VAR chama o juiz vai lá e cancela a marcação. Seria uma vergonha. E o Palmeiras vai, depois disso, faz 4x0. Claro. Vai, enfim, precisar de um pênalti para ganhar da Juventude aqui, não era o caso. Aí o Palmeiras vai jogar contra o Bragantino, também aqui em São Paulo. O jogo tá 0x0 e sai aquele pênalti esquisito lá do Fux. A bola bate no braço dele. Palmeiras reclama muito. Tem gente do Palmeiras que jura até hoje que aquilo lá, ele sofreu carga. Ele fala, tem uma carga, a bola bate no braço. Bom, o juiz deu pênalti. Pergunta. Se o juiz que erraria em favor do Palmeiras contra o Juventude fosse de um esquema de manipulação, ele voltaria atrás na marcação? E mais? Não. Vai marcar contra o Juventude, o jogo que o Palmeiras ganharia de qualquer jeito, como ganhou. É o que eu estou dizendo. Seria armação burra, né? Não tem sentido isso. E o cidadão que marcou o pênalti contra o Palmeiras em favor do Bragantino, ele está manipulando alguma coisa? É claro que não. Agora, eu acho que, em cima do que você falou do torcedor, Pilhado, eu acho que o torcedor tem mais é que falar mesmo. Estão roubando, estão fazendo... Essa é a função do torcedor. Ele tem que falar mesmo. Estou desconfiado, tem armação, é sacanagem. Ué, ele é torcedor, pô. Torcedor, ele torce e distorce. Torcedor é torcedor. Ele tem que falar mesmo, não tem que discutir nada. E outra, Flávio, ele tem que cobrar, porra. Claro. Porque é ele que banca essa pouca vergonha muitas vezes. Por que a CBF vende os jogos por uma fortuna para publicidade, para transmissão de televisão? Porque o torcedor assiste. Então o torcedor ele tem todo o direito de reclamar quando ele vê arbitragens absurdas, ué. Não. Eu tô pagando pra esse lixo, é mais ou menos isso. Eu tô pagando caro porque os clubes e a CBF ganham uma fortuna com o Campeonato Brasileiro pra eu ver escândalo de arbitragem. Eu acho que o torcedor tem razão. E é o que eu falo, a gente não pode falar nada, a gente não pode julgar nada. Agora, o torcedor, ele pode desconfiar. Se ele vir um bando de erro escandaloso, o torcedor, ele tem que desconfiar. Aí que eu digo, por quê? Porque aí a CBF vai tomar vergonha na cara dela. A CBF vai dizer, gente, aí, vocês acham que não, Flávio? Claro que não muda nada. Ô, Pilhado, quando eu torcia pro São Paulo, isso durou bastante, né? Foi até o Juvenal Juventus assumir a presidência do São Paulo. Eu nunca vi um jogo que o São Paulo foi favorecido e vi vários que ele foi roubado. Roubado, olha a palavra que eu usei. Aí quando eu comecei a ficar mais perto da Ponte Preta, o que roubavam a Ponte Preta era uma grandeza e nunca era favorecido. Torcedor, ele distorce mesmo, tá tudo ok. Ele acha sempre que ele foi roubado, o time dele nunca é ruim. Né? Então, quando o time dele é sempre muito bom, é o melhor de todos. O cara fala que a torcida é diferente, a nossa torcida é tudo igual, a torcida é tudo a mesma coisa, o time é tudo igual.
E tem os organizados e os desorganizados. Então, no futebol brasileiro, com arbitragem ruim, com arbitragem boa, Palmeiras e Flamengo são os dois melhores times, eles vão acabar ganhando praticamente tudo. Não tem jeito. Time ruim, vai ser ruim do mesmo jeito. Time desorganizado, bagunçado, não vai a lugar nenhum. Hoje você tem aí São Paulo e Corinthians, por exemplo, não vão a lugar nenhum. Então não tem arbitragem ou não arbitragem. Já teve tempo que o São Paulo ganhava tudo. Naquela época ele era favorecido, agora ele é prejudicado? Não. Naquela época ele era organizado, agora ele está uma esculhambação. O Palmeiras, quando ele perdeu aquele time que ele tinha lá, que era um time assustador, ele era prejudicado pela arbitragem? Não, mas o cara achava que era. E ninguém falava, não. Aí o favorecido era o São Paulo. Porque o São Paulo estava organizado e o Palmeiras uma bagunça. Quando o Palmeiras se organiza e o São Paulo virou uma bagunça, curiosamente, a arbitragem favorece o Palmeiras e prejudica o São Paulo. Não, é normal. É porque quando você está organizado, você vai acabar ganhando tudo. E quando você está uma bagunça, você vai acabar perdendo. E aí você tem a terceirização pro árbitro. E isso pro torcedor é uma delícia. Eu adorava sair com raiva do árbitro, porque eu ia ficar com raiva do time. Você torce pro time, você não fica com raiva dele. Então você terceiriza a culpa. Que é o que a cartolagem faz, né? Quando eles, não tem capacidade de ajeitar, põe a culpa no árbitro. É uma delícia isso aí. Pra direção de São Paulo, o melhor momento da diretoria de São Paulo no ano... Mas calma aí, Flávio. Oi. Mas também não vamos vitimizar árbitro, pô. Não. Os caras são muito ruins e quando são ruins tem que falar. Não estou vitimizando nada, eu só estou dizendo que, qual foi o melhor momento da diretoria de São Paulo nos últimos tempos? Quando teve esse pênalti absurdo contra o Palmeiras. Porque eles posaram de, comigo não, tá... Até o tal do Rui Costa falou. Quando que o Rui Costa falou nada, falou, os caras que estão brigados lá, o Belmonte e o Casares. Falou o Belmonte, falou o Casares, falou o Rui Costa, todo mundo falou. O presidente do conselho queria falar, todo mundo queria falar. Lógico, é o momento que você tem um motivo para justificar aquilo que está errado. Óbvio. Então, quando você está perdendo, é bom. De vez em quando, funciona assim. Mas na síntese da história, o que for organizado, o que for bem feitinho, vai ganhar, e o que for esculhambado vai perder. Agora, que os árbitros são ruins, não. Até por isso, pilhado, não dá para fazer esquema com árbitro ruim. Eu vi muito nos anos 60, cara árbitro malaco, cara que fazia treinamento na penitenciária, na várzea. Cara bom. E os caras até contavam, depois que parava de apitar, né? Você não vai marcar um pênalti a 2 minutos de jogo. Você simplesmente, quando a bola é cruzada na área, você apita. O que você apitou? É o famoso perigo de gol. Então, nenhum programa, nenhuma mesa de debate de perigo de gol. Por isso que eu tenho convicção, ninguém jamais vai admitir isso, mas eu tenho convicção que quando eles viram o lance ontem, olharam, mas 2 minutos e pouco esse lance agora, já. E agora? O que nós vamos fazer com isso aqui, né? É isso, essa é uma variável que também passa na cabeça dos caras. Eu vou mostrar aqui, tá, gente, o áudio desse VAR, tá? O áudio do VAR, e depois eu vou mostrar o posicionamento da CBF, porque a CBF já se posicionou e, assim como o Vampeta, a CBF gostou da arbitragem, tá? Assim como o Vampeta, a CBF defendeu a arbitragem, a CBF diz que foi uma arbitragem firme e deu a entender o seguinte: se fosse marcado, o pênalti, se fosse marcado, seria a reclamação do outro lado. Não foi marcado, foi a reclamação desse. Ou seja, a CBF considera um lance aí interpretativo pelo posicionamento dela e não acha que houve um erro de arbitragem. Vamos aqui ouvir o áudio do VAR, para escutar, mas Vampeta não marcaria o pênalti, Flávio Prado não marcaria o pênalti, eu e Piper não marcaríamos o pênalti. Você vê, por isso que eu digo, não foi escandaloso. Eu achei pênalti? Achei. Mas dizer que foi escandaloso como foi aquele de São Paulo e Palmeiras, aí não, né? Aí não. Aí é até sacanagem. Vamos ouvir o áudio do VAR. Segura o pau aqui. Na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar. Também jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que aguarda.
Para com esse empurrão aqui. Tá? Para lá. Ok. Vai. Calma, Vai ser Gomes, cabeça calma. antes. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Ok, solte em velocidade. Não vai ter. Em velocidade Agora zero. sim, não vai. Pela 3 Tem também, calma. tá? Pode ficar Ok, pela tranquilo. 3. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Já vem, Pela tá 3. Vai lá, Ok. vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência, não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com o impacto para empurrão. Aqui. Olha aí, ó. Os dois braços estão estendidos e não fazem a flexão para o empurrão, tá? Tá dizendo aí, esse é o áudio do VAR, que os dois braços estão aí estendidos e que não fazem a flexão para o empurrão. Agora, teve um outro lance que o Kaique está querendo mostrar aqui, tá? Que foi uma reclamação do Palmeiras de falta no Vitor Roque antes do gol do Flamengo, né? O Kaique já tá aí para rodar. Ó, volta lá. Aí, ó. Aí é o que eu falo, cara, aí é o que eu falo. Eu falei que, na minha opinião, né, foi pênalti. Agora, reclamar de um lance desse, num lance de gol, aí também é sacanagem. Você vê que o Vitor Roque, ele deixa o corpo mole. Esse foi o do Pedro. Né? O Palmeiras reclama de uma falta no Fux. Me desculpa, esses aí, nenhum dos dois eu marcaria. Nenhum dos dois. Aí eu falo, aí já começa a virar reclamação demais. O Fux se joga, né? Porque ele vê. Desculpa, gente, isso aí pra mim não é falta. Não é falta nem do Pedro, nem falta do Danilo no Vitor Roque, na minha opinião. Pô, essa do Danilo, o Vitor Roque, ele já coloca o corpo querendo cair, pô. Olha lá. Ele já coloca o corpo querendo cair. Não. Aí me desculpa, isso aí pra mim não é motivo de reclamação. O pênalti pode ser, mas pra mim, ô Flávio Prado, aí já é querer reclamar, né, Flávio? Aí é brincadeira. Isso aí, se marcar na Europa, o cara fica punido por 1 ano. Não foi nada, é normal. O Wilton apitou como ele apitou o Mundial. Apitou como a regra manda. O choque é normal, o contato é normal. E o único lance de dúvida, e que se o Palmeirense estiver bravo, eu vou entender. E se o flamenguista disser que não foi, eu vou entender, porque aí é o lado do torcedor, foi o lance do pênalti, que quem entendeu que foi não está errado, quem entendeu que não foi, não está errado. É um lance discutível e acabou, é a interpretação. O resto é cascata, o resto ele apitou muito bem, deixou seguir e acabou. O resto do jogo, tudo tranquilo, até os cartões. Teve um lance que falou. Mesmo, teve um lance lá que. O Pulgar tinha que ser expulso. Pra mim, ele agiu certo, amarelo pro Pulgar. Ele talvez errou tentando dar o prêmio pro Maurício, mas eu acho que ele deu o cartão pro Maurício. Talvez ele tenha dado o cartão pro Maurício na sequência, meu filho. Até a gente discutiu isso aqui, porque o Andrés Pereira faz a falta no Arrascaeta. No Arrascaeta ou no Luiz Araújo? É Arrascaeta. E aí o Maurício vem por baixo, também pega um pouco. Na discussão ele falou, então manda logo o cartão pros dois. Silêncio. Esse lance aí, ó. Bobagem, pô. Vai discutir isso num jogo desse tamanho, pô. Tá de brincadeira, pô. Falta de assunto. Pra mim, lance normal, o Wilton deu o cartão certo pro Pulgar, amarelo. E pro Maurício talvez também não foi nada demais. Eu acho que é porque na sequência que o Arrascaeta toma o tranco do Andrés Pereira, o Maurício acho que atinge por baixo. Cartão justo. Eu gostei da arbitragem. Rapaz, que debate foi esse da Jovem Pan, hein? Eles falando de arbitragem ruim no Brasil todo, mas a gente sabe que o Verdão é o que mais sofre com esses erros interpretativos, tipo pênalti claro em cima do Gomes e o VAR fingindo que não viu. Vai! Flamengo ganhou por 3-2, mas com ajuda, né? Imagina se fosse o contrário, os rubro-negros estariam chorando rios. Mas aqui no Palmeiras a gente é gigante, levanta a
cabeça e vai pra cima, porque o título é nosso por direito. Créditos totais pra Jovem Pan pelo vídeo original, galera. Assistam lá também. E vocês, o que acharam? Deixem nos comentários. Foi roubo ou não? Curtam o vídeo se vocês são palmeirenses de verdade. Se inscrevam no canal para mais reacts clubistas e ativem o sininho para não perder nada. Lembrem, o freguês já sabe o resultado. Palmeiras sempre na frente. Avante, nação!